Olá, estamos de volta aqui com a série 10 Mandamentos Montessori, o Decálogo Montessori para alguns, né? Você vai encontrar aí esses dois nomes. É, e eu vou falar hoje do mandamento número 7, que diz o seguinte: respeite a criança que descansa, assiste ao trabalho dos outros, ou pondera sobre o que ela mesma fez ou fará. Não a chame, nem a force a outras formas de atividade. Então, vamos refletir um pouco no que isso quer dizer, né? Porque a gente, na nossa sociedade moderna, que a gente tem que sempre estar fazendo alguma coisa, de que a gente tem essa angústia de estar sempre, né, cumprindo com tarefas, a gente cria uma angústia, uma ansiedade que é passada para a criança. E a gente olha para essa criança, a gente acha que ela tem que estar sempre fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, seja ela em forma de atividade, então aquela criança que é agenda lotada, né, que vai na aula disso, sai da aula daquilo, vai para aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, a gente preenche o dia da criança, que a criança não tem tempo para pensar, ela não tem tempo para refletir, ela não tem tempo para descansar, ela não tem tempo para criar e simplesmente ser. Ou seja, dentro da sala de aula mesmo, Montessori, às vezes a gente vê uma criança caminhando, a gente vê às vezes a criança que senta e observa outra pessoa, que quer ficar ali do lado, e a gente já vai tocando aquela criança e já vai dizendo, vamos procurar uma atividade, o que você quer fazer? Vem que eu te ajudo a escolher. E a gente fica ali o tempo inteiro exigindo que essa criança esteja produzindo. E um ciclo Montessori, ele não é isso. Ele não é pegar uma atividade, guardar, pegar uma atividade, guardar, pegar uma atividade, fazer, guardar, não é um ciclo que a criança produz como se fosse numa fábrica. Ele é feito para que a criança ela explore aquele ambiente de uma maneira relaxada, de uma maneira agradável. Então, a gente vai construir, sim, a rotina da criança, a gente vai construir, sim, os ciclos da criança. É importante que a criança tenha estrutura, que ela tenha momentos do dia para cada coisa, né? Então, ela acorda, ela vai fazer tal coisa, depois ela tem um momento daquilo, depois ela tem um lanche, depois ela tem um descanso. É importante que a gente separe blocos do dia da criança, para que ela tenha rotinas, mas que dentro desses blocos a gente tenha uma certa flexibilidade na escolha. Então, o material lá, vamos pensar na sala Montessori. A sala Montessori está preparada, ela tem todos os materiais, a criança sabe que ela tem opção de escolha, o professor está em constante observação, em constante apresentação, ele faz convite para essa criança, com base na sua observação, com base no que ele considera que essa criança precisa desenvolver e quer aprender. E aí, depois disso, feito esse trabalho do adulto, a gente precisa ter fé e precisa confiar que essa criança vai fazer boas escolhas, que essa criança vai saber discernir o que ela vai querer fazer naquele dia, ou qual atividade que ela vai escolher, ou a gente respeitar uma criança que diz, agora eu preciso tomar um lanche, ou uma criança que diz, eu estou cansada hoje, eu quero ficar sentadinho aqui no colchão, eu quero descansar, ou uma criança que diz, eu quero ir para a área de leitura, na área de livros e sentar ali e ficar lendo os meus livrinhos, ou uma criança que quer observar uma atividade, seja ela muito fácil, seja ela muito avançada para ele, mas que ele quer olhar outra criança fazendo. Por quê? Porque a criança, ela não aprende somente do fazer, mas ela aprende do ambiente em geral. E é essa cabeça que a gente tem que ter, que o meu papel como educador é preparar esse ambiente de uma maneira que ele seja rico, atraente e de acordo com o desenvolvimento dessa criança, para que essa criança possa absorver e aprender dentro desse ambiente. Se essa criança está muito ansiosa, se eu estou preocupada com essa criança, eu preciso refletir muito além do simplesmente dizer para a criança, vamos escolher uma atividade, vamos escolher, não, mas tem que fazer alguma coisa, né? A gente precisa pensar exatamente o que está acontecendo com essa criança, da onde vem esse desinteresse, da onde vem, às vezes é falta de desafio, às vezes a gente espera muito pouco dessa criança. Às vezes é um desafio muito grande, essa criança está se sentindo insegura, ela tem medo, ela não quer tocar aquilo porque ela é muito perfeccionista, ela deseja fazer com maestria e ela não quer fazer algo que não seja tão maravilhoso. Às vezes é porque esse material não está adequado, está faltando peça e essa criança não quer fazer algo que não vai ficar completo. Às vezes é porque ele não é atraente, ela não tem vontade de fazer porque é algo mal feito,
porque é algo feio, porque é algo que não é interessante. Ou às vezes aquilo não está de acordo com o desenvolvimento dessa criança, com a necessidade dela, daquele momento, daquela vida. Por isso que é tão importante a gente lidar com nós adultos. A preparação aqui é nossa. Por isso que o Vila, ele é voltado para os adultos, ele não é voltado para as crianças. Porque é o adulto que precisa se transformar, é o adulto que precisa se autoeducar, é o adulto que precisa ter esse constante olhar do ambiente e essa constante observação da criança, para ele interpretar e entender o que aquela criança está te dizendo e o que aquela criança precisa. Então é muito estudo, muita dedicação e muita reflexão para a gente conseguir respeitar essa criança e entender que a criança precisa de espaço. A criança precisa de espaço para respirar, para descansar, para se sentir cansada, para se sentir entediada, para criar. Porque se a criança não vive esse momento, se ela não tem esse espaço de respiro, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue criar, ela não consegue amadurecer e ela não cria senso de responsabilidade. E aos poucos, conforme essa criança vai crescendo, ela vai se tornando aí uma criança do ensino fundamental, a gente vai trazendo cada vez mais autonomia e mais responsabilidade para essa criança. Através do quê? Através da própria agenda, em que ela vai fazer ali a agenda dela do dia, em que ela vai preparar o que ela vai produzir naquele dia, o que ela vai produzir naquela semana, quais são os trabalhos que ela precisa revisar, e tudo isso a gente vai desenvolvendo em contato com a gente e nessa interação e nessa observação. Então, é isso que eu tenho para dizer aí do mandamento número 7, respeito a criança que descansa, assiste ao trabalho dos outros ou pondera sobre o que ela mesma fez ou fará. Não a chame, nem a force a outras formas de atividade, tá bom? Mas, só para reforçar aqui essa última parte, não é para a gente forçar a criança, mas a gente precisa inspirar a criança. Inspirar é diferente de forçar, né? Uma coisa é eu virar para a criança e falar, você tem que fazer isso. A outra coisa é eu encontrar meios para atrair essa criança, para que ela possa se interessar e para que ela possa querer fazer aquela atividade. Porque quando a gente quer aprender, a gente aprende. Quando a gente deseja conhecer algo, a gente se dedica 110% àquilo, e aí aquilo fixa na nossa cabeça, aquilo a gente lembra, aquilo a gente decora, e é esse o objetivo da Sala Montessori, né? Não é só deixar a criança fazer o que ela quer, mas é saber inspirar essa criança para que ela queira aprender, para que ela queira seguir e se desenvolver naquele ambiente, tá bom? Então é isso. Se você gostou, se tem alguma dúvida, se tem algum comentário, coloca aí embaixo pra gente e acompanhe os próximos mandamentos que ainda estão por vir. Até a próxima.